Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa terceira aula da nossa série Azure SQL Database. Então neste vídeo eu vou tentar explicar um pouco como é que a malta consegue criar tabelas no nosso banco de dados que está aí na nuvem, que estamos aqui, deixamos só lembrar que estamos a nossa IDE para nos conectarmos ao nosso banco de dados que está na nuvem, que é o SQL Server Management Studio. Então, como vocês conseguem ver por aqui, já temos acesso ao nosso banco. Se não chegou aqui de paraquedas, assista a segunda aula. Temos aqui o nosso banco que é o DBC. Temos aqui as tables, que seriam nossas tabelas. Praticamente aqui não temos nada. E temos aqui duas maneiras de criar tabela. Nós podemos criar tabela via interface, clicando no table. Clique direito new table. Tá? Ele vai processar aqui um pouco. E temos aqui de maneira visual criar o nome da coluna, o tipo de dados e qual é se ele aceita valor nulo ou não. Essa seria a primeira forma. É menos usual para quem mexe mais com código, esse é para facilitar muita gente. E nós não usamos muito isso, nós usamos a questão de usar script ou usar comandos SQL. Então, antes de introduzir qualquer comando para a criação de tabela, eu gostaria de explicar realmente o que seria SQL. Eu vou abrir aqui a documentação, tá? Vou abrir aqui a documentação da Microsoft e deixamos só cá fazer um zoom, que me explica mais um pouquinho sobre o SQL. Ele diz que o SQL significa Structured Query Language, que é nada mais do que uma linguagem de consulta estruturada. Normalmente ele é usado para se comunicar com um banco de dados relacional. Então, praticamente, nós vamos criar um script, um SQL que vai se comunicar a esse nosso banco de dados que está na nuvem. Mais abaixo aqui, ele vem nos explicar quais são os tipos de instruções SQL que nós podemos encontrar. Tem o Data Definition Language, tem aqui o DCL, que seria o Data Control Language, e o DML, que seria o Data Manipulation Language. Ele aqui no meio traduziu em português. Então, o que seriam essas instruções ou declarações? A DDL, que seria o Data Definition Language, ele diz que é para criar, modificar e remover tabelas. Então, temos aí a questão do create, temos aqui do alter, do drop e do rename. Se nós dissemos aqui um pouquinho para as linguagens, um pouquinho as instruções de consulta, temos o grant, de control até, temos o grant, temos o deny, temos o revoke. E no final temos as instruções de manipulação, que seria o select, o insert, o update e o delete. Praticamente para o nosso tema seria um create, que seria um DDL, porque vamos criar aqui uma tabela. E como é que é a instrução, como é que funciona a instrução para nós criarmos uma tabela? Normalmente nós temos aqui esta questão que está aqui. Temos o que? Temos o create table, que seria a sintaxe, o nome da tabela, os campos que vão dentro desta tabela. Por exemplo, a minha coluna, quero que a minha coluna seja chamada IDE, o tipo de dados dessa mesma coluna, se ele é chave primária ou não, o nome, a segunda coluna seria o nome do produto, o tipo de dados, se é considerado um valor obrigatório ou não, e tenho aqui o preço. Uma outra forma de aprender essa questão de instruções seria usar este site aqui, que é o www.w3school.com, e aqui praticamente você tem todas as instruções SQL que você pode usar hoje, amanhã e para sempre. E nós vamos nos basear na nossa, que é o create table, como eu estava aí a dizer, que é a sintaxe de criação de tabela, o nome da tabela, a coluna, o tipo de dados, e esta aqui seria praticamente a nossa sintaxe para criar uma tabela. Então, nesse caso, vamos tentar buscar aqui, vamos dizer que essa aqui, vamos copiar aqui, deixa-me ver aqui no... Vou criar aqui um script, estou aqui na base de dados, ou no banco de dados DBSer, vou fazer aqui um create table. Então, vamos lá mudar isso aqui, tabela, TB pessoas.
vamos dizer que é ID da pessoa, pode ficar assim, ID inteiro, vamos lá, primeiro nome, esse varchar é muito, vamos dizer que aqui é 100, por exemplo, último nome, tá? Não vou precisar de tudo isso, a ideia é exemplificar simplesmente um comando de create. Nota que aqui não tem nada, logo que eu vou copiar e executar meu script, temos aqui o comando foi efetuado ou completado com sucesso. E se eu tentar vir aqui na tabela, tá? Fazer um refresh na mesma, logo que eu vier, praticamente tenho aqui a minha tabela pessoa. Se eu quiser consultar, por exemplo, aqui a minha tabela pessoas, para saber o que lá tem, seria o comando select asterisco from essa tabela que eu acabei de criar, que é a tabela pessoas, tá? Tabela pessoas. E fazer o select. Basicamente eu tenho a minha tabela pessoas, que tem o campo, como campo ID, primeiro nome e o último nome. Até o momento aqui já matamos o que é a nossa aula para hoje. E vou tentar aqui trazer um exercício muito rápido e simples. Drop table. Estou a apagar aqui agora a tabela que eu criei. TB pessoas. Vamos lá ver. Eu faço comando executado. Se eu voltar aqui fazer um refresh, logo a nossa tabela já não existe mais. Boa, pessoal. Agora vamos tentar fazer um exercício que está aqui para colocarmos isso em prática, que vai nos ajudar também na próxima aula. Vou entrar aqui no meu blog do Medium, acredito que também vou deixar aqui na descrição. Medium@xaloandré. E temos aqui um exercício de implementação do banco, tá? A implementação do banco de dados Azure SQL Database da loja online Nizar Design. Ele diz o seguinte: o contexto do projeto, então que está aqui, este tinha que descer para aqui, o contexto do projeto. A Nizar Design é uma loja online especializada na venda de produtos eletrônicos e acessórios, com portfólio que inclui smartphone, laptops, câmeras e acessórios variados. A loja visa fornecer uma experiência de compra excepcional, com uma ampla gama de produtos, entregas rápidas e um excelente atendimento ao cliente. Isso é venda de qualquer outra empresa. Agora ele diz que para apoiar suas operações e otimizar a experiência do cliente, a Nizar Design contratou um serviço especializado para implementar um banco de dados na nuvem. Até aqui tá muito bom. Só que ele diz que, no entanto, o projeto foi parcialmente concluído, com apenas a implementação inicial do banco de dados realizada, ok? O banco de dados na nuvem precisa de trabalho adicional para estar totalmente funcional e alinhado com as necessidades da loja. O objetivo é concluir a implementação do banco de dados, o que inclui a criação das tabelas, inserir os dados necessários e executando o script abaixo. Basicamente, o problema, o contexto desse projeto é que a empresa Nizar Design contratou, criaram e fizeram o deploy do banco de dados, o Azure SQL na nuvem, porém, faltou a parte da criação da tabela e a inserção dos registros nas mesmas, tá? Então eles me deu aqui o script para me criar as tabelas e posteriormente me deu aqui a inserção. A minha ideia é o que? Eu, como um homem que estou encarregado disso, é completar a implementação que não terminou. Só chegou até a parte de deploy, então eu vou fazer aqui o trabalho. Questão de boa prática. Eu praticamente aqui eu já tenho a tabela categorias, tabela produto e tabela vendas. Eu, quando tiver que executar um script, questão de boa prática, eu começo por ver e perguntar à minha base de dados se existem essa tabela e se existem para ela pagar, tá? Então, drop table if exist, table venda. Se tiver essa tabela já
no meu banco ele apaga, mas vocês conseguem notar que aqui neste meu banco não tem nada. Por questão de precaução eu dou aqui um execute e tá aí, tá? Vou abrir aqui várias queries para tentar facilitar, mas eu posso executar todos os comandos numa só lista de queries, mas é questão de facilitar quem está do outro lado. Criação das tabelas do banco de dados. Então aqui as 3 tabelas, que é categorias, produtos e vendas. Eu venho por aqui, tá? Eu criei a primeira tabela, categorias. O comando foi completado e executado com sucesso. Eu venho criar aqui a segunda tabela de produtos. Ele me executou com sucesso. E venho na última. E eu vou executar que ele completou com sucesso. Agora, o segundo script, segundo aqui o enunciado, é que vou inserir os dados no banco de dados. Então vou copiar aqui as informações deste banco. Eu vou inserir por aqui. Então, a primeira inserção é da tabela categoria, ok. A segunda inserção é da tabela de produtos e a terceira inserção das informações é da tabela vendas. Como um bom técnico da área de dados, eu vou abrir aqui uma query para mim realmente saber o que tem de informações em cada tabela. Então seria aqui um select from. Eu tenho aqui a tabela categoria. Abaixo tem a tabela produtos. E no final teria aqui a tabela vendas. Tá? E vou executar aqui a minha query ou a minha consulta e vou ver quais são os registros ou as informações que eu tenho em cada tabela. Tenho aqui a primeira tabela que seria de categorias, a segunda tabela que é de produtos e tem a terceira tabela que é a de vendas, valor da venda e tudo. Então pessoal, neste terceiro vídeo, creio eu, já matamos aqui mais um coelho, que seria como criar tabela, e esse exercício prático dessa implementação da empresa Nizar Design, que nos ajudou mais uma vez a reforçar esse conceito de SQL. Então pessoal, obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos e falou!